Saudações a todos, espero que estejam bem. Recentemente, surgiu uma dúvida em relação à presença de um jogador, o que se tornou um ponto de preocupação para a comissão técnica. Os convocados têm demonstrado um certo cansaço, o que pode complicar o importante confronto que se aproxima. Vamos discutir a escalação e as expectativas para a partida. No início, tudo parecia estar sob controle, pois a preparação para o clássico estava sendo monitorada diariamente, com treinos intensos, muitas vezes ocorrendo em 2 períodos, focando em estratégias táticas. Mesmo durante esse período de 11 dias sem jogos, os convocados continuavam em treinamento. Um dos atletas é conhecido por necessitar de cuidados especiais, realizando sessões em 2 turnos, com um controle da carga de treino para estar apto, especialmente para o primeiro jogo. Contudo, essa situação tornou-se um desafio que deve ser avaliado com cautela, principalmente em relação ao andamento da temporada e à saúde do atleta. A pressão do futebol frequentemente impede que o jogador tenha o tempo adequado para se recuperar, levando-o a tomar decisões difíceis. É um jogo significativo e o atleta pode sentir-se inclinado a jogar mesmo apresentando dores, o que poderia piorar ainda mais sua condição. Não sou profissional da área médica, mas a realidade indica que ele ainda enfrenta um problema persistente desde o ano passado, tendo ficado afastado por um período e neste ano ausentando-se durante boa parte do início da temporada, o que resultou em uma perda considerável da pré-temporada. É verdade que ele enfrentou desafios pessoais, mas a lesão o afastou de várias atividades. Quando retornou, começou a receber infiltrações, foi poupado de uma partida e logo após voltou a sentir dor. No último treinamento antes do confronto, ele deixou o campo prematuramente, queixando-se de desconforto no joelho direito, onde apresenta um quadro que se assemelha a tendinite. Sentiu dor durante um exercício tático e foi substituído, gerando incertezas na escalação. O atleta está lidando com dor no joelho direito, onde apresenta um quadro que possui uma terminologia técnica, mas que pode ser associado a uma tendinite. Durante uma atividade tática, ele sentiu um incômodo e foi substituído, levantando questões sobre a escalação, visto que, em sua falta, outro jogador havia sido utilizado anteriormente na posição de ataque. Enquanto isso, um atleta assumiu uma função mais central, contribuindo para a recomposição da equipe e integrando-se ao ataque em algumas jogadas. Dessa forma, o jogador que o substituiu não é considerado um reserva direto, uma vez que outro atleta estava se preparando e participando das transições, mas concluiu-se que ele talvez não estivesse apto a participar desse jogo. A decisão foi esperar, embora não haja certeza se ele será relacionado para a partida, sendo a tendência que jogue apenas no campeonato nacional, o que também eliminaria a possibilidade de outro jogador ser uma alternativa para a ausência do atleta mencionado. É fundamental ressaltar que estamos diante de uma final de campeonato, um dos embates mais relevantes dos últimos tempos, um clássico contra o maior adversário, e isso pode resultar em mais um título paulista, solidificando a posição como o clube mais vitorioso do estadual em São Paulo. Confrontar o rival e evitar que eles conquistem seu 4º título consecutivo é algo que nunca ocorreu na era profissional. E tudo está em jogo. A rivalidade, a oportunidade de se reerguer como campeão e de conquistar um troféu no estado. Nessas situações é comum que os atletas joguem com sacrifício. Portanto, acredito que o jogador, se estiver em condições, deverá iniciar a partida, mesmo que precise de medicação para suportar as dores. No segundo tempo, o treinador poderá avaliar a situação do jogo, já que a dinâmica pode mudar rapidamente dependendo do que se desenrolar em campo. O fato de ele ter saído mais cedo do treino devido às dores o torna uma dúvida para a partida. Com a inclusão de Thales Magnum, já se considera que ele pode ser uma opção viável? A presença do jogador em campo e o desenvolvimento da partida são elementos que influenciam bastante. O detalhe de ele ter deixado o treino mais cedo sugere que, devido às dores, ele é uma incógnita para o jogo. A entrada de Thales Magnum faz com que se considere que ele pode ser uma alternativa, especialmente porque outro jogador esteve nas datas FIFA e possivelmente Thales participou do treino exatamente em função do retorno desse atleta, que voltou de viagem um dia antes. Assim,
Talvez não seja necessário utilizá-lo no treino, permitindo que Thales assuma essa posição. No entanto, a expectativa é que o jogador esteja presente na partida, e todo esse cenário deve ser considerado. Além disso, é importante salientar que Garro fará um teste no vestiário da Arena minutos antes do início do jogo, para verificar se estará apto a jogar. A confirmação sobre sua participação só será revelada nesse momento, o que pode criar um mistério que poderia confundir o treinador. Essa é uma parte do jogo. Não se pode ignorar que a lesão de Garro é real e, em algumas situações, o treinador pode usar essa incerteza para criar dúvidas. Contudo, a realidade é que saberemos se Garro entrará em campo ou não momentos antes do apito inicial. Isso representa um desafio, pois, embora seus números não sejam tão expressivos neste ano, ele é um jogador fundamental para a equipe, capaz de fazer a diferença e que gera grande expectativa por ser decisivo, especialmente considerando seu histórico contra o adversário. Recentemente, ele fez uma cobrança de falta memorável em um empate e marcou um golaço em uma partida do Campeonato Brasileiro do ano passado, com um chute de fora da área que foi parar no canto do goleiro. Ele teve um excelente final de temporada anterior e é um atleta bastante querido pela torcida. Neste momento, a única informação que posso compartilhar é que sua presença no jogo é incerta. Agora, a questão é: o que fazer se Garro não estiver em campo? A opção seria manter a mesma formação da primeira partida, com outro jogador atuando mais centralizado e um atacante na frente. Essa seria a escolha, levando em conta também a ausência de um atleta que está voltando de lesão, o que poderia indicar que ele seria melhor aproveitado no segundo tempo. Um aspecto a ser levado em conta na ausência de um jogador é manter a formação utilizada no primeiro jogo, com um atleta atuando mais centralizado e outro na linha de frente. Essa seria a alternativa na falta do jogador mencionado. É importante destacar que, mesmo que ele esteja apto, está retornando de uma lesão, o que sugere a possibilidade de deixá-lo como opção para o segundo tempo. Na realidade, pode ser que ele nem figure na lista de convocados. Assim, um jogador ocuparia a posição central, enquanto o outro se encarregaria do ataque, e um terceiro atleta poderia ser acionado na etapa complementar. Existe ainda a chance de que outro jogador esteja em condições de atuar alguns minutos no segundo tempo, mas isso só será confirmado durante a partida. Ademais, há um outro ponto relevante, pois a situação dos convocados não é tão clara. Um dos jogadores, por exemplo, teve uma participação limitada com a seleção, permitindo-lhe treinar. E o mesmo se aplica ao atacante, que teve algumas oportunidades para praticar. Já foi mencionado anteriormente que ele esteve em atividade na data FIFA, o que justifica a substituição de um jogador por outro. Imagino que o atacante seja escalado, visto que participou de menos minutos do que outros que também serão citados, tendo jogado no último confronto e retornado em voo fretado. Um atleta atuou por 78 minutos, enquanto outro completou os 90 minutos, sendo titular na primeira partida. Um deles, inclusive, deu declarações após o jogo, indicando que se sente um pouco cansado, mas se dedicou a um treinamento mais leve para evitar um desgaste excessivo. O técnico conta com esses dois jogadores na formação inicial. No entanto, como se passaram apenas 48 horas desde que eles jogaram pelas respectivas seleções, surge a dúvida sobre o impacto disso em seu desempenho na próxima partida. Isso pode acarretar um desgaste significativo e até mesmo um comprometimento técnico ao longo do jogo. E não há como prever como eles reagirão. Algumas pessoas os consideram como dúvida para essa disputa, mas essa não é uma visão unânime, pois estamos tratando de uma final. Se fosse um jogo diferente, talvez fosse prudente preservá-los ou mantê-los no banco, mas a situação é distinta. Trata-se de uma escolha e, por isso, devem estar em campo. Um dos jogadores deixou claro que se sente fatigado, o que é uma preocupação, considerando sua idade, a viagem e o fato de ter atuado em 2 jogos, um deles com menos de 48 horas de intervalo para a próxima partida. Portanto, essa é uma consideração importante. Assim, eles estarão em campo, mas já temos 2 jogadores que enfrentaram desgaste e que também são titulares. Um deles retornou um pouco antes, e ainda há a questão do atleta que sentiu dores, e é dúvida.
Tudo isso complica ainda mais o planejamento do técnico. Com isso, imagino que teremos um goleiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, 2 zagueiros, um meia e outros jogadores no meio de campo. A dúvida recai sobre um atleta ou outro, com 2 na frente, o que indica que um jogador pode ser substituído pelo outro, dependendo da estratégia do técnico. O restante deve se manter igual à formação que enfrentou o adversário em sua casa, logrando uma grande vitória e assegurando uma vantagem considerável. Está tudo preparado para uma grande celebração, e quando menciono festa, não me refiro ao título, mas a uma recepção, uma comemoração, com a arena cheia para que todos possam acompanhar essa grande decisão, que se configurará como um dos maiores clássicos da cidade. Será algo incrível. Agora vamos abordar um jogador bastante conhecido. Eu entendo, não precisam me lembrar, já estão exaustos dessa conversa. Eu também estou. Mas a primeira coisa que devemos considerar é que um jogador de destaque sempre envolve uma negociação complexa. Nunca é simples e nunca acontece da maneira que esperamos. Ele está disponível no mercado, ainda não firmou contrato com nenhum clube e, inclusive, já descartou algumas propostas. A situação envolvendo Pogba tem gerado intensas discussões e é fundamental reconhecer que as tratativas para a transferência de grandes atletas tendem a ser complicadas. No momento, ele se encontra livre no mercado e ainda não firmou contrato com nenhuma equipe, tendo recusado propostas de várias instituições, incluindo uma do Marítimo da Grécia e outra do Inter de Miami, dirigido por um amigo pessoal. Apesar de ainda não ter um novo destino, há informações que destacam 3 pontos relevantes sobre sua situação atual. O primeiro deles é a possibilidade de Pogba se transferir para o futebol brasileiro com o Botafogo, que é administrado por um bilionário em conversas com ele. Recentemente, ele foi avistado treinando com a camisa de um clube brasileiro, a qual foi usada por um ícone histórico, e deixou uma mensagem em homenagem a esse ídolo. Isso desperta a atenção dos torcedores, especialmente os que apoiam um time que também tentou sua contratação e que possui conexões com um atleta muito próximo de Pogba. É significativo mencionar detalhes sobre essa situação, independentemente de serem positivos ou negativos. O que se sabe é que há diálogos com o Botafogo, e a foto que ele publicou vestindo a camisa do outro clube levanta especulações sobre um possível interesse. Ao questionar sobre a chance de Pogba atuar em uma equipe específica, a resposta foi que as negociações não são fáceis, mas o jogador ainda é considerado nas estratégias do clube. Informaram que o processo é complexo, mas a possibilidade de ele se juntar ao time permanece em aberto. Além do mais, a empresária dele esteve com ele durante as festividades de final de ano e discutiram em profundidade sobre a trajetória de Pogba e sua relevância no esporte. Ele ainda é uma alternativa nos planos do clube mencionado, uma vez que a empresária relatou que passou a virada do ano acompanhada de um jogador influente com quem discutiu a importância da equipe. As referências que Pogba tem sobre esse clube, transmitidas pelo amigo citado, são bastante favoráveis. A informação que circula nos bastidores é que ele continua sendo uma alternativa. Não quero afirmar que a contratação está em andamento ou que as negociações estão progredindo, mas a chance dele vir para o Brasil é concreta e a equipe permanece interessada em um atacante específico. A expectativa é de que surpresas possam surgir em breve com um anúncio ou até mesmo Pogba se preparando para retornar à sua melhor forma, visando uma possível contratação na metade do ano. Isso não depende apenas da equipe, mas também de outros fatores. O fato de um amigo de Pogba estar nesse clube aumenta as probabilidades de que essa contratação se concretize. Portanto, seguimos acompanhando. O que sei é que Pogba está em tratativas com um clube brasileiro e há indícios de que outra equipe também possa estar interessada, visto que ele é um jogador de grande visibilidade e continua sendo considerado pelo clube em questão, que não o descartou. Em relação a um atleta que enfrentou problemas no joelho, ele experimentou dores durante o último treino antes de uma final, o que o levou a deixar a atividade logo no início do trabalho tático que estava sendo realizado. É importante enfatizar que não se tratava de um treinamento coletivo, mas de uma atividade controlada, já que o treinador não contava com todos os jogadores disponíveis.
O atleta participou do aquecimento com os colegas, mas ao iniciar o treinamento tático, sentiu dores e solicitou para se afastar. O treino estava agendado para prosseguir, mas houve um momento de cobranças. O atleta participou do aquecimento com os colegas, mas ao começar a parte tática do treinamento, sentiu um desconforto e pediu para se retirar. A atividade estava se aproximando do momento de cobranças de falta, uma situação que já havia sido previamente ensaiada, e o treinador precisou convocar outro jogador, uma vez que um dos integrantes não estava presente. A situação desse jogador era complicada, pois ele se encontrava em um voo e um companheiro foi atingido por um raio, o que adiou sua chegada ao treinamento. É relevante mencionar que o atleta em questão jogou apenas metade das partidas do Corinthians durante o ano de 2025. Sendo que a equipe disputou 18 jogos e ele participou de 9, marcando um gol decisivo em um confronto contra um rival. A inclusão do novo atleta pode ser fundamental, pois ele possui boas habilidades e é alguém que deve fazer parte do time. Embora isso não seja uma objeção, contudo, preocupa o fato de que em todas as vezes que atuou como titular, houve uma sensação de desorientação em campo. Principalmente por não estar jogando em sua posição preferida, muitos acreditam que ele deveria ser a primeira opção para substituir o outro atacante, já que poderia entrar no lugar do jogador que também atua na frente. Mas no momento, sua função no esquema tático é a de segundo atacante. Quando o novo jogador entra em campo para substituir o outro atleta durante a temporada, o desempenho geralmente não é satisfatório. É verdade que ele balançou as redes 5 vezes na competição estadual, mas a questão não se resume somente a gols, e sim a forma como a dinâmica tática é estabelecida. No primeiro jogo da temporada de 2025, o Corinthians enfrentou um rival e o treinador experimentou o novo atleta na função de meia no esquema tático. Mesmo exercendo essa função, ele não conseguiu se adaptar e essa situação se repetiu em outras ocasiões, onde frequentemente se deslocava para a esquerda. Felizmente, a memória é boa e a equipe se deparou com esse rival naquela partida. O treinador testou o novo jogador como meia em um esquema em losango, mas mesmo nessa posição, o desempenho não foi satisfatório. Se observarmos nesse jogo e em outros subsequentes, ele frequentemente se deslocava para a esquerda, como se estivesse perdido em campo. Em um determinado jogo, não consigo lembrar se foi exatamente nesse ou no seguinte, mas o treinador acabou fazendo a substituição, colocando outro que ficou responsável pela função de Garro. No entanto, essa mudança também não funcionou, apesar de o substituto ter se saído um pouco melhor que o anterior. Se por acaso o novo jogador for escolhido para ser o substituto do Garro, caso não jogar, isso gera apreensão, mas acredita-se que isso não ocorrerá. Após um momento de tensão, é hora de abordar a situação com mais calma. O atacante não conseguiu treinar hoje, mas a atividade não foi intensa e a equipe adversária tem se apresentado de maneira leve. O treinador, na verdade, deve definir a escalação após algumas conversas e o atacante estará focado na próxima partida em casa para cumprir seu papel, como fez no primeiro jogo. Portanto, acredita-se que, se o Garro não estiver em condições de atuar, o treinador escolherá esse substituto. É relevante lembrar que outro atleta deve estar disponível para essa partida e também poderia ser uma alternativa. Agora, de sentir a forma surpreendente entre as novas opções e o substituto, a escolha pode recair sobre o segundo. Isso pode parecer incomum, já que sempre houve defesa do primeiro e críticas ao segundo, mas agora, em uma final de competição estadual, a decisão é pelo segundo. Como torcedor, trago mais informações e solicito que os espectadores compartilhem suas opiniões e se inscrevam para mais conteúdos. É fundamental mencionar que o jogador que deixou o treino sentindo dores é motivo de preocupação. Essa situação deve ser cuidadosamente observada, pois uma lesão pode piorar. Um diagnóstico rápido é essencial para que o atleta não prejudique o desempenho da equipe ao longo da temporada, visto que ele estava previsto para estar totalmente disponível. A situação do jogador que deixou o treinamento apresentando dores é realmente delicada, uma vez que isso pode se agravar rapidamente. É fundamental que essa lesão seja avaliada com urgência para evitar que o atleta prejudique o desempenho da equipe ao longo da temporada.
Ele estava programado para estar totalmente disponível e ser titular no duelo contra o Palmeiras, mas de forma inesperada começou a sentir desconforto, o que o torna uma incógnita. Seria interessante saber qual opção você escolheria para essa posição. Um atleta mais jovem ou alguém com mais experiência? Na minha opinião, a escolha do jogador mais experiente é a mais acertada, pois ele demonstra uma entrega significativa e um empenho maior em campo, dando tudo de si em cada partida. Este jogo, por exemplo, é um daqueles que exige total comprometimento até o apito final, especialmente na busca por um título. Um dos atletas também comentou que está sentindo desgaste após o retorno da data FIFA, mas não quer usar isso como justificativa em relação à equipe. Ele destacou que é crucial encarar o jogo de hoje com a devida seriedade, já que é de extrema importância. Também há outro jogador que pode ser uma incerteza, mas acredito que ele participará, assim como o que foi mencionado anteriormente, embora possa ser substituído no segundo tempo devido ao cansaço. É importante refletir sobre essas questões e o impacto delas no desempenho coletivo da equipe. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, nos últimos dias, um rumor tem circulado nas redes sociais e agitado os bastidores do futebol brasileiro. Imagens e vídeos que circulam em grupos de torcedores indicam que Luciano Hang, o bilionário empresário por trás da rede de lojas Havan, teria realizado um Pix milionário para quitar parte da dívida do estádio Arena Corinthians, um dos templos do futebol nacional. O boato gerou uma enxurrada de especulações e reações entre os corintianos, deixando todos se perguntando: será mesmo verdade? Luciano Hang, um dos empresários mais ricos do Brasil, com um patrimônio estimado em 3,2 bilhões de reais, nunca escondeu sua paixão pelo futebol e pelo Corinthians. Ele é um dos nomes mais conhecidos do cenário econômico nacional e, de acordo com fontes não confirmadas, teria se oferecido para ajudar o clube paulista a resolver uma das suas maiores pendências financeiras. Mas o que chama a atenção nesse rumor é o valor alegado, algo em torno de 500 milhões de reais, valor suficiente para quitar a dívida do estádio e aliviar a pressão sobre as finanças do time. A especulação começou a ganhar força após a publicação de um vídeo onde Hang aparece em uma conversa descontraída com amigos, falando sobre ajudar o Corinthians a sair de uma grande dificuldade financeira. Alguns fãs mais atentos perceberam a menção ao Pix e começaram a ligar os pontos. Embora o empresário tenha se mostrado entusiasmado em ajudar o time em outras ocasiões, nunca havia sido dito publicamente que ele estaria disposto a fazer uma doação tão generosa. O que mais chama a atenção na história, no entanto, são as reações de pessoas próximas ao clube e até mesmo de figuras influentes no futebol. Enquanto alguns expressam otimismo sobre o possível acordo, outros alertam que o empresário poderia ter segundas intenções ao se envolver em algo tão grandioso. Em meio a um cenário de crise financeira no futebol, as perguntas sobre a verdadeira motivação de Hang são inevitáveis. Ele estaria apenas fazendo um favor a seu time de coração? Ou há um interesse político ou estratégico por trás da oferta? Até o momento, tanto o Corinthians quanto o Luciano Hang preferiram não se manifestar oficialmente sobre a veracidade do rumor. O torcedor, no entanto, segue aguardando com expectativa, na esperança de que esse possível alívio financeiro seja a chave para o futuro promissor do clube. Seja qual for o desfecho dessa história, uma coisa é certa: o vídeo gerou um alvoroço que ainda vai durar por muito tempo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!